Programa Repertoriando. 1001 histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos. Olá, pequenos e grandes ouvintes. Eu sou Ieda Lugli e está no ar o programa Repertoriando, que é uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio das Secretarias de Comunicação e Educação, em parceria com a Rádio Educativa. Oi, pessoal, já estava com saudades. Oi, meus amores, eu também estava com muitas saudades. Ontem já fiquei todo feliz porque sabia que faltava pouco para estar aqui com vocês. É muito bom estar ao lado de pessoas que nos fazem rir, nos acolhem e nos ajudam a esquecer dos problemas. E vocês são assim. Obrigada por existir em minha vida. Assim você me deixa emocionada, Ieda. Emoção mesmo? Vocês vão sentir com o conto de hoje. Ah, é? Estou vendo aqui no roteiro e o título é Olhos d'Água. Não conheço. É da querida linguista e escritora brasileira Maria da Conceição Evaristo de Brito, que nasceu em Belo Horizonte em 1946, de origem humilde, migrou para o Rio de Janeiro na década de 1970, depois graduou-se em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, se tornou mestre em literatura brasileira e doutora em literatura comparada. Enfim, ela é uma grande expoente da literatura contemporânea. O livro Olhos d'Água foi publicado em 2014 e é uma compilação de 15 contos que traz como personagens homens e mulheres que tiveram uma vida muito precária em favelas aqui no Brasil. E esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas. Vamos então conhecer o conto que dá título ao livro? E já vi que quem vai encher os olhos d'água aqui sou eu. Então, vamos nos emocionar juntos. Sala de leitura. Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha cabeça. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada, do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as da minha infância. Lembro-me de que, muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida.
E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela, fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e, no dia seguinte, voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe. Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mais profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. E um dia desses, me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente meu rosto, me contemplando intensamente. Enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma. Ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo.
Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Que texto delicado e muito poético. Me fez lembrar da minha mãe, da minha infância, da minha vida toda. Enfim, a forma como ela escreve é encantadora. Ela traz uma reflexão da narradora já adulta, contando sua memória da infância. Eu também achei muito lindo esse relato de memória literária. Ele traz uma intensidade de como é que a mãe lidava com essas situações do cotidiano e como a narradora conseguia perceber essa mãe com os olhos que pareciam um rio caudaloso. Ora era um choro de felicidade, ora um choro de tristeza, de não poder dar o que era necessário para as filhas. E essa mãe foi tudo na vida delas. Mesmo diante das dificuldades, ela fazia de tudo para deixá-las felizes. Por isso, escolhi para o momento musical uma canção da cantora Isadora Canto, que nasceu no Rio de Janeiro, em uma família extremamente musical, se formou em música, logo depois teve seu primeiro filho, e a maternidade trouxe em Isadora a inspiração para compreender esse mundo de amor incondicional e irradiá-la através de suas músicas, que trazem à memória o momento mais puro da vida, o ser mãe. Música do dia. Eu vim do corpo da minha mãe. Ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe. Ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe. Ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Que música linda! Já vou enviar para minha mãe ouvir. Isso mesmo, Zé. Ela vai gostar muito. E acreditem, até eu, que prefiro uma guitarra, um baixo, uma bateria, me encantei com essa música. Ela transmite uma força ancestral. Sabe, pessoal, eu estava aqui pensando. Apesar das adversidades da vida, a escritora Conceição Evaristo trilhou um caminho incrível e se tornou um dos principais nomes da literatura contemporânea. Ela é mesmo um exemplo para muita gente, pois foi criada dentro de uma favela e na juventude trabalhou como doméstica. Isso me fez lembrar de um filme muito bom. Bora indicar para o pessoal de casa. Aprendendo mais. Vocês já assistiram A Princesa do Beco e o Lampião Cromado? Não. Do que trata esse filme? É sobre uma menina de 10 anos chamada Severina, que mora num beco estreito na periferia de Recife. A favela é o cenário de conto de fadas, onde príncipes e cavaleiros de reinos rivais lutam entre si, e onde o romance entre realezas do maracatu e do break pode surgir a qualquer momento. O filme mistura a inocência ao imaginário infantil com a inspiração da vida na periferia. Vale muito a pena assistir, pois ele mostra a vida na favela brasileira como ninguém nunca viu antes. A Princesa do Beco e o Lampião Cromado. Pronto, já coloquei na minha lista de filmes. Eu já tenho programação para o final de semana. E vocês aí de casa, façam o mesmo. É muito simples. Basta acessar a plataforma digital www.videocamp.com e fazer o cadastro gratuitamente. Depois é só aproveitar a sessão em casa. E chegamos ao final de mais um Repertoriando. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Beijos, meus amores! Até semana que vem. Tchau, gente! Até mais, pessoal!
o programa Repertoriando, uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio das Secretarias de Educação e Comunicação, em parceria com a Rádio Educativa.